Vamos seguir nessa pauta, gente, de política aqui na capital paulista e aproveitando até que a gente terminou agora o comentário da Olívia falando do Boulos, o candidato Guilherme Boulos admitiu que vai negociar cargos na prefeitura com partidos aliados se for eleito. Segundo ele, e aqui eu vou abrir aspas, não há como não compartilhar espaço no governo quando se traz um partido para a base. E aqui eu vou fechar aspas. Boulos afirmou ainda que vai dialogar com quem for preciso para garantir a governabilidade, pois ninguém comanda a força de pancada. Ana, governabilidade é isso. Não, eu acho engraçado que o Guilherme Boulos, que é um político, está dizendo que irá fazer política se for eleito. Não tem nada de novo nisso. Toda e qualquer pessoa que for alçada à Prefeitura de São Paulo vai ter que negociar com os demais, porque não é um poder irrestrito. A gente sabe muito bem no âmbito federal quantas concessões o Poder Executivo tem que fazer para o Legislativo, por exemplo, para ter a chamada governabilidade. Aqui na cidade de São Paulo não vai ser diferente. Eu não vejo com nenhum espanto Guilherme Boulos falar que ele vai fazer a única coisa que ele pode fazer para conseguir governar a cidade. Se não me engano, ele foi questionado a respeito de uma possível aliança, algum cargo para Milton Leite, presidente da Câmara de Vereadores. Esse sim governa irrestrito. E aí, eu acho que foi por isso, talvez, que ele tenha sido tão redundante, Maria. Olha, eu acho que sim. A gente estava até refletindo um pouco sobre o posicionamento de alguns dos vereadores aqui da Câmara Municipal em votações. E a gente tem situação e oposição votando com a mesma pauta, independentemente do assunto. Então, isso significa que esses acordos, eles são de praxe, funcionam assim, principalmente na política local, senão não tem como governar. Faz parte do nosso retrato da política brasileira. Me lembra um pouco, será que o Boulos está virando o centrão? A ver. Ele tem tentado caminhar mais para o centro, assim, justamente porque ele sabe que ele precisa desse eleitor para ele se aproximar de uma possibilidade de ganhar as eleições. Agora, se isso realmente vai ser colocado em prática, uma coisa é o discurso antes das eleições, outra coisa é aquilo que vai ser implementado. Não, e campanha ela é feita para vencer, não para governar, né? Mas se vocês repararem, o Boulos ele já teve uma bela mudança assim, no discurso, acho que desde da última disputa eleitoral dele para a Prefeitura de São Paulo, né? Ele já teve uma mudança, acho que muito em cima dessa análise. Até o Ricardo Nunes, a equipe do Ricardo Nunes andou falando, dando umas entrevistas, dizendo que o Ricardo Nunes ia insistir em não partir para agressão com os outros candidatos, porque ele acreditava que o eleitorado de São Paulo era esse eleitorado de centro que não queria ver isso, né? As pesquisas têm demonstrado uma coisa um pouco diferente, mas o Boulos já tinha identificado isso na campanha anterior. Eu não sei se vocês lembram, a última campanha dele foi um pouco mais equilibrada, porque a campanha dele tinha identificado que o eleitor paulistano não queria essa agressividade característica daquele velho Guilherme Boulos, do MST, do MST, MTST. Esse aí. Hoje eu estou enrolando a língua, né? Mas, enfim, e aí ele deu uma moderada. E nessa campanha, não sei se vocês perceberam, o Boulos mudou, inclusive, as roupas dele. Ele está mais alinhado. Sim, corte de cabelo, a barba. Ele foi bom. Então, porque ele está buscando, ele sabe que se ele ficar naquela agressividade, ele não vai conseguir esses votos. Então, isso é política, né? Vai ter que negociar com os partidos, vai ter que negociar com os partidos. Vai colocar os partidos lá na prefeitura, vai colocar quem? A gente aqui? Né? Não, vai colocar os partidos aliados dele. Mas ele poderia dizer... Ele poderia mentir, né? Se Pablo Marçal, Olívia, fosse questionado a respeito de dar um cargo para alguém que hoje... Joyce Hasselmann, por exemplo. Ixi. Ele negaria, você acredita? Provavelmente ele negaria. Na resposta. Mas isso o impediria depois, né, de colocá-la no governo dele, claro se eleito? Não, claro que não. Então, assim, Mas sabe o que acontece também? Eu acho que, a gente tem que ver como que vai sair essa campanha do Pablo Marçal, mas a política, ela é feita através de partidos políticos, de bastidor e de coligação. O Pablo Marçal chegou lá na prefeitura, vai governar sem partido? A gente já viu o que acontece quando tu tenta virar as costas para todos os partidos, né? A gente tem exemplo aí. Não tem como. Fernando Collor de Mello, Dilma Rousseff. Então, você tem que ter uma base ali. Não pensa que você vai chegar... Bem, né? Então... Por isso que o Boulos foi muito redundante quando questionado sobre o Milton Leite. Exato, não tem como. Eu lembro que na pré-campanha de 2022, acho que foi até um ano antes, o Ciro Gomes deu uma entrevista e perguntaram para ele assim, se você chegar na presidência da República, você vai governar com o Centrão? Ele falou, vou fazer o quê? Mas é isso, é a nossa política de coalizão. Não tem como. Deise, do Congresso Nacional, você que tem esse contato aí muito próximo, dá para dizer qual é o percentual de centrão no Congresso Nacional? Seria o quê? Uns 80%?
Que chute, hein, que eu fiz? Eu não tenho noção disso. Olha, Lívia... O que você diria? Não, eu diria que seria uns 70%. Muita coisa, né? 70%. Como é que você governa sem 70%? Não tem como, sabe? Não Você tem não como. governa. Você não governa. Bom, a gente viu como que se governa sem partido político, né? O Fernando Collor de Mello pode responder e a Dilma Rousseff também. Sim. Mas, por um lado, isso garante também, assim, é o que o FHC chamava de fisiologia do sistema. Garante manter o sistema, de certa maneira, longe dos polos. E é isso que eu acho que dos polos ideológicos extremamente radicais. Foi isso que foi na França também, né? Foi na França que a gente... É que, assim, por um lado, fica tudo muito... Para a sustentação do sistema, é preciso chegar ao meio. Só que, hoje em dia, vocês comentaram aqui, Olívia, será que o Marçal falaria a verdade? Caso fosse questionado referente à alocação de um político em um cargo público, provavelmente ele mentiria. Mas, assim, no jogo... Para a sustentabilidade do sistema, é preciso você ir para o meio. Isso aconteceu em casos anteriores, como na Grécia, quando o partido Syriza, lá de extrema esquerda, chegou ao poder, ele foi para o centro. Isso acontece, é assim, você passa a governar, você vai mais para o mainstream. Até porque você não governa só para quem te elegeu, né? Exatamente. Exato. Não, a própria campanha do presidente Lula nas eleições em 2022 veio com um tom mais suave, de composição, União, né? de união... Porque é exatamente... E outra, né? Eu talvez seja um pouco cética com relação a isso, mas eu entendo que 70% ali, que você chama de centro, tem hora que esse cara vai ser chamado de esquerdista radical e o mesmo cara vai ser chamado de direita radical. Então, assim, esse negócio de dividir muito não dá certo, porque você pode reparar, outro dia, quando foi? Na semana passada, a gente estava falando da PEC da anistia, que, curiosamente, todo mundo votou igual. Aí não tinha direita, não tinha esquerda, não tinha extremo, não tinha moderado, aí estava todo mundo no mesmo barco. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com todas essas definições, do tipo, eu não voto em fulano porque ele é de esquerda, ou eu voto no Beltrano porque ele é da direita, porque no fim do dia, na hora que o bicho pega, eles não estão votando conforme direita ou esquerda, e sim conforme outras questões. Por isso, Ana, que eu te perguntei, por isso, dentre outras coisas, se não há uma possibilidade, claro que a gente está aqui pensando em possibilidades, de Marçal não ter atingido já, talvez, um teto ou chegado perto. Porque o Boulos está tentando, ou pelo menos sinalizando mais para o centro, porque ele sabe que ele precisa de um eleitor que é um pouco menos dependente, para não dizer independente completamente. Marçal também precisa desse eleitor. Se ele continuar nesse discurso... Mas eu acho que essa diferença, essa distinção, ela vem só no segundo turno. Eu acho que Para você, o Marçal vai para o segundo turno? Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai ter um segundo turno entre Marçal e Boulos. E assim, o meu grande assim, receio, não receio por A ou por B, mas em termos de democracia mesmo, é que, por exemplo, vá para o segundo turno o Marçal e o Ricardo Nunes. Porque pode acontecer. Os três estão tecnicamente empatados. Se, por exemplo, o Ricardo Nunes, que é um cara que eu, particularmente, achei que foi super bem nos debates que ele participou. Ele se colocou de uma forma melhor do que eu esperava, talvez. Que ele mantenha essa conduta, ele consiga alavancar mais alguns votos. E, por exemplo, o Guilherme Boulos continue caindo nas provocações do Pablo Marçal, empurrando carteira de trabalho, falando que não é drogado, e aí ele perde alguma margem de votos ali, a gente vai ter um cenário extremamente curioso de dois candidatos de direita no segundo turno. Vamos lá. Hoje, dia 29 de agosto de 2024. Vem aí a previsão. Ana, vamos nos lembrar disso, tá? Em outubro, eu tô anotando aqui. Por favor. Ana está apostando que teremos um segundo turno entre Marçal e Boulos. Eu tô. Não, Marçal e Boulos. Marçal e Boulos. Eu acho que não é benéfico a gente ter um segundo turno que seja Marçal e Nunes. Eu acho que a gente vai fazer um bolão excelente. Eu acho que o Marçal ganha de primeira no primeiro turno. Não dá pra mandar por uma enquete lá no site da Jovem Pan? Olha, o Felipe ouviu. Eu não vou dizer que não saiu da minha boca, tá, Felipe? Qualquer coisa, você que tá ouvindo aí, Ana, que é uma enquete. Desculpa. Felipe é nosso editor-chefe. Eu concordo com a Ana, Vai ser segundo turno Marçal e Boulos. Olívia? Eu acho que está muito cedo para fazer qualquer tipo de aposta. Eu acho que a Tabata está começando a crescer agora. Tem alguns sinais, assim, sabe? Que ainda pode dar algumas brigas que a gente não está enxergando ainda, que vão degringolar. Então, não quero fazer apostas. Acho que é cedo. A Olívia acha melhor não apostar. Deise? Lívia, sabe que eu tenho muita dificuldade para pensar sobre isso, porque eu olho as pesquisas acadêmicas que a gente tem, e aí as pesquisas falam
que é muito difícil o Marçal ir para o segundo turno. Então... Ô, mulher, mas que... O que essas pesquisas apontam? É isso que a gente está falando sobre esse perfil? É que o perfil do eleitorado de São Paulo... Que tem uma rejeição muito grande, né? Ele possui uma rejeição com esse candidato mais histriônico, né? De fazer o que o Marçal faz, de causar. E aí a gente ainda tem a entrada do tempo de TV. Ah, tá bom, não conta muito, mas vai servir para recorte, vai fazer as pessoas serem lembradas. A gente sabe que todo mundo acaba assistindo depois o recorte do tempo de TV nas redes sociais, né? Acaba virando meme ou caramba. E o Marçal não vai ter isso. Então, assim, é claro que essas pesquisas elas precisam de uma atualização. Eu até vi a Lara Mesquita falando esses dias no X, que eu acho que vai acabar, né? Enfim. Mas ela já joga outro assunto. A Lara estava falando dessa necessidade da atualização. Ela jogou a bomba e saiu correndo. Mais ou menos eu tô brincando, gente, mas eu fico um pouco receosa com isso. Eu não acredito na possibilidade do Marçal ir para o segundo turno por causa do que eu tenho lido. Mas assim... Aí seria Boulos e Nunes, na sua opinião? Boulos e Nunes. Mas se a literatura científica estiver correta... Se ela não tiver, eu já falei para alguns amigos que eu vou fazer uma atualização desse voto aí. Ô, Deise, eu queria só te complementar uma coisa. Eu lembro também nas eleições de 22, que de governador, eu lembro que falava aqui na capital... sim, tinha essa tendência do eleitor ser mais moderado, mais comedido, mas a preferência do eleitor paulistano era centro-esquerda. Que tanto o Haddad venceu aqui na eleição de 22 para governo, então a ver como vai ser isso no final. Só que eu acredito que neste ano a direita, né, os candidatos que se colocam mais no espectro da direita, eles estão muito mais, assim, com mais força, digamos. A gente tem a Marina Helena do Novo que está ganhando bastante destaque. Isso pode ser benéfico para um segundo turno, em termos de dar mais força ao Marçal. E a esquerda, no caso, a Tabata, as pessoas não a identificam 100% de esquerda. É uma coisa muito híbrida ainda. Maria, por que a Marina poderia se beneficiar com o Marçal indo para o segundo turno? Não, eu digo que a Marina, por exemplo, se for um segundo turno Marçal e Boulos, e a Marina declarar um apoio ao Marçal, como ela vem ganhando força e tração, isso poderia beneficiar o Marçal. Ela não? Ela sim, porque iria poderia trazer fazer parte do governo, por exemplo. Visibilidade para ela, né? Sim. Mas o que eu quero dizer é que talvez essa maior força de uma candidatura de direita aqui no debate para prefeito de São Paulo, pode ser que isso influencie o comportamento de praxe do eleitor paulistano, que, como eu disse anteriormente, é mais tendendo à centro-esquerda. Então, talvez isso seja o início de uma mudança para uma centro-direita, para votar mais com a direita nessas eleições de 2024. Foi isso que eu quis dizer. Boa. Ana, Jair Bolsonaro está muito tímido ainda na campanha de Ricardo Nunes. Ele está e não vai estar mais daqui para frente, talvez porque ele pode ser até pressionado a participar mais efetivamente da campanha. A condição foi essa para que o PL indicasse o vice na chapa de Nunes. E se isso acontecer, se pode haver uma virada talvez nesse ponto. A gente sabe que Marçal, as pesquisas têm mostrado que Marçal tem conseguido mais do que Nunes atrair o voto bolsonarista. Mas a partir do momento que Bolsonaro entra com mais afinco na campanha de Nunes, pode haver uma mudança nesse cenário? Olha, mais uma vez, eu vou jogar na culpa da boa comunicação que tem o Pablo Marçal. Porque se você entrar em alguma postagem ali nas redes sociais e você começa a ler os comentários, você vê que a maioria das pessoas fala, tô com você, já era a família Bolsonaro. Então, eu acho que o Marçal, além de ser esse fenômeno que a gente está vendo, ele conseguiu fazer com que essa direita, mais direita, tenha se descolado um pouco da família Bolsonaro. E aí, sobre o Bolsonaro em si, eu acho que ele, percebendo essa movimentação, até por uma questão de sobrevivência, vai tentar, na medida do possível, e aí você fez a lembrança perfeita de que ele fez, junto com o partido dele, a indicação do vice do Ricardo Nunes. Então, ele também é esperado no sentido de colaborar com a campanha, mas o tanto que ele conseguir não se destacar nessa campanha, me parece que vai ser o caminho que ele vai escolher. Porque eu acho que, num cenário de eleição do Pablo Marçal, ele vai colar lá pro lado dele também. Mas até porque o governador de São Paulo é muito querido, né? Ele nem precisa se colar tanto, porque... Como é que chama mesmo? Tarcísio de Freitas. O Tarcísio é muito querido, então nem precisa tanto de Bolsonaro
em cima, assim, porque o Tarcísio já tá, né? Ele tá indo pra rua e tal. E eu acho que o Tarcísio é uma imagem até melhor do que o Bolsonaro para a eleição municipal. Eu queria chamar a atenção para um fenômeno que eu acho bem interessante a gente começar a analisar, que é a primeira vez que a direita ela está ganhando novos representantes. Exato. Porque antes se condensava muito no bolsonarismo. E agora a gente está vendo essa direita se democratizar mais, com novos... Quem sabe aí não vem um tarcisismo, mais um centro-direita. Estou aqui chutando um marçalismo. Então, assim, a gente vê que a direita ela está se diversificando. O próprio Novo também está ganhando destaque. Então, assim, 4 novas frentes aí para a direita. Eu acho isso interessante porque traz mais riqueza ao debate e não fica condensado numa figura só. Mas divide o voto. Divide o voto, mas aí eles que lutem. É bom para o eleitor, os candidatos que lutem. Mas sabe, tem uma coisa interessante que a gente está vendo agora na Prefeitura de São Paulo, na disputa, que tem uma crise nessa nova direita, né? E eu acho que uma coisa que está ficando clara é que os sentimentos e os valores do bolsonarismo, talvez eles sejam maiores do que o próprio Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o Ricardo Nunes ele ainda não conseguiu convencer os eleitores dessa nova direita de que ele é o bolsonarismo, de que ele está de acordo com esses valores dessa nova direita que emergiu, como a Camila Rocha fala, né? Então, quem está fazendo isso é o Pablo Marçal. Tanto é que as pessoas estão falando assim, o Marçal está falando aquilo que a gente acredita, o Ricardo Nunes não. Parece que o Ricardo Nunes ele ainda está tentando entender se ele apoia esse bolsonarismo, se ele acena para o bolsonarismo ou se ele acena para um lado mais, sei lá, como queiram chamar, mais comedido ou não tanto para essa nova direita. E o Marçal está provando que os valores do bolsonarismo eles podem estar acima do Bolsonaro. Então, ele está trazendo esses eleitores para ele e os eleitores estão cobrando de Bolsonaro. Você não vai se posicionar a favor daquele que nos representa, porque o Ricardo Nunes não está conseguindo trazer esses valores para a campanha dele. Então, cada vez mais eu percebo, te ouvindo, Deise, que o eleitor está buscando uma ideia, um certo radicalismo, independentemente de quem abraça essas ideias. Já esqueceram Bolsonaro, pelo menos boa parte do eleitor de Bolsonaro está dizendo que vai apoiar Marçal, que não é o candidato de Bolsonaro. Não tem cadeira vazia em política. Bolsonaro não se manifestou, não entrou em campo, não falou, olha, meu candidato é esse, nós vamos fazer isso. O bolsonarismo não emergiu nessa campanha. Bom, os eleitores estão falando o que eles querem, né? A gente quer esses valores. O Nunes não vai representar, está aqui o Marçal que vai representar. Então, é isso, assim, não tem cadeira vazia. A política não é uma linha reta, né? Eu acho que você pegou num ponto muito bom, porque Gente, estou esquecendo o nome de todo mundo. Tarcísio, Bolsonaro, Marçal, Nunes. O Nunes, ele realmente não está se posicionando nas redes sociais, que era onde ele poderia ganhar esse espaço do bolsonarismo. A rede social dele é muito fraca, ele não emite opinião nenhuma, não tem, é uma coisa bem protocolar, sabe? Eu estou postando porque eu tenho que postar, não é porque eu quero ganhar você. Se ele tivesse, você tem toda a razão, acho que é uma estratégia boa. Inclusive, o Nunes devia te escutar. Desde o início, e aqui eu acho que vocês vão concordar comigo, desde o início em que se começava a falar sobre Bolsonaro apoiar Nunes, era tudo tão obscuro. Exato. Porque Nunes queria o apoio de Bolsonaro em alguns momentos e ressaltava isso, em outros momentos ele preferia se distanciar de Bolsonaro. E até agora parece que não tem uma proximidade muito grande. Por isso que eu perguntei para a Ana sobre se Bolsonaro vai entrar com mais afinco nessa campanha, agora também de Ricardo Nunes. Também não sei se isso faria muita diferença. O que você pensa sobre isso, Olívia? Faria? Eu acho que não. Acho que o melhor que eles podem fazer mesmo é o Tarcísio. O Tarcísio, recentemente, não vou me lembrar para onde, pode ter sido até aqui, eu não vou me lembrar. Recentemente, ele fez duras críticas a Marçal, não diretamente. Ele foi questionado a respeito da decisão da Justiça de suspender os perfis de redes sociais do Marçal que estariam reproduzindo de forma irregular esses cortes para a campanha dele. E Tarcísio disse que não era a favor de censura de forma nenhuma, mas nesse caso, esses perfis estavam desequilibrando a disputa eleitoral e que ele achava que era correto que isso acontecesse. E aí, para mim, ficou muito claro, né? Uma fala contra Marçal, a favor de Nunes, mas não sei qual foi o efeito disso e se teve ou se pode ter algum efeito isso, Maria. O problema é que o Nunes, ele não é um bolsonarista raiz. Não. Ele representa muito mais uma fisiologia política do que um movimento de direita. Ele é quando precisa, então, Maria. Então, eles tentaram, ali dentro do contexto, era o que se tinha na hora. Eu vejo assim.
Eu nem sei como ele chegou onde ele chegou, porque ele não tem uma personalidade muito forte, ele não tem proposta, ele não tem um... Então, é aí que está esse fisiologismo, na minha opinião. Ele foi muito apoiado pelo Bolsonaro e ele chegou muito apegado. Apoiado é apegado a Bolsonaro. Depois que ele conseguiu caminhar um pouco mais sozinho, ele deu aquela distanciada. Em alguns momentos, dependendo da pauta, ele se aproximava. Em outros momentos, ele se distanciava. Eu não diria que Tarcísio é bolsonarista. O que você diria, Deise? Ou depende do momento? Depende do momento, mas o Tarcísio está conseguindo se descolar muito bem. Eu lembro que logo que ele se elegeu para o governo do Estado, a gente tinha muito debate sobre isso, né? Como que o Tarcísio vai fazer se ele for, por exemplo, candidato à presidência da República, né? Que agora a gente acha que ele vai tentar a reeleição para o governo do Estado. Mas a gente falava muito isso, assim, como que ele vai fazer, que era o desafio do Nunes, né? Que é o desafio do Nunes de acenar para o bolsonarismo, mas ao mesmo tempo se descolar, porque ele também não depende só desse voto. Mas o Tarcísio conseguiu. Ele tem uma postura mais firme, ele tem o próprio jeito dele de fazer política, ele conseguiu se descolar do Bolsonaro e fazer dele uma liderança forte. Então, tem algumas pautas para ele que são muito caras, mesmo quando ele apanha da imprensa, que é a questão da segurança pública, por exemplo, que ele foi muito questionado em relação às operações no Guarujá, mas ele mantém a postura firme. Então, ele assina um pouco lá, um pouco cá e consegue se manter dentro do jogo político com um nome muito forte, né? O Tarcísio tem uma aprovação... Eu já vou concluir, passar para a tia Aninha. Ela respirou fundo aí. Eu acho que... Não, eu levantei a mão. O grande desafio agora nessa campanha eleitoral vai ser o Nunes, o Boulos e o Datena alinharem a estratégia de campanha deles, porque a do Marçal está muito correta no que ele acredita, né? O Marçal já tem a estratégia de campanha dele. Agora, os outros vão ter que se readequar, porque não está dando certo, né? Agora, 2h56. Ana, quem que é Datena mesmo? Pois é. Gente, então, muitas coisas para falar com essa pergunta. Eu fiquei emocionada. Não, porque a gente está aqui falando sobre como o Pablo Marçal está utilizando a sua comunicação para crescer, para se alavancar, para fazer um remeleixo aí em toda a eleição, como ele está fazendo todos os candidatos mudarem as suas campanhas, as suas posturas. E quem seria o rei da comunicação que está como comunicador há décadas na televisão? Está nas sombras, está completamente apagado. Você não escuta falar do Datena nas eleições. Ele não está nem atacando, nem sendo atacado, nem se defendendo. Para mim, sinceramente, a maior incógnita da eleição é exatamente ele. Porque ninguém sabe a que ele veio, o que ele está fazendo e por que ele não faz aquilo que ele faz de melhor, que é se comunicar. Você não escuta a voz dele em lugar nenhum. Se abre as redes sociais... Tem a Tabata brigando com o Marçal, tem o Boulos falando que não usa droga, tem todo mundo, tem a Marina Helena. Exato, apoiando o Marçal. Mas você não vê o Datena falando... Até a Joyce... Não, parece gente, que o Datena não queria estar lá. Querendo o Marçal não quer a Joyce. Sabe que... Me dá a impressão que ele não queria estar lá, o Datena. Me parece que ele, inclusive... fez um relato semelhante a isso em algum momento, de que, tipo, ele tinha mais a pretensão de ser um vice do que propriamente um candidato. Será que ele vai se arrepender de não ter aceitado ser candidato? Só que assim, gente, vamos lá. Ele, por, sei lá, umas 6 eleições, foi até a boca e desistiu de se candidatar. Aí ele se candidatou. Então todo mundo falou, não, agora vai. Não, o cara sumiu. É um negócio que, assim, pra mim, a maior incógnita das eleições não é o crescimento exacerbado do Marçal, não é se o Bolsonaro vai aparecer na campanha do Ricardo Nunes, não é o Ricardo Nunes, José Luiz Datena, é o nome dele, né? A fofoca que eu escuto de bastidor é que Opa, vamos ouvir. Só sabe, tipo, ele só quer entrar se for pra ser grande. Então, ele tá hesitante, porque ele tá sabendo que ele não tem muita chance nesse momento. Então, tipo, quando ele tiver... Eu não sei quais elementos, mas quando ele tiver elementos suficientes para se sentir seguro... Tipo, agora eu vou entrar com tudo e a gente vai... Mas ele começou uma... Desculpa, eu sei que não tem nada a ver contigo, assim, mas ele começou em terceiro nas pesquisas. Isso é entrar grande, começou né? Muito bem, né, em teoria. Então, o que ele tá querendo, assim... Porque ele não tem cargo, né? Assim, vamos combinar aqui para uma prefeitura da maior... cidade do país, ele já começar em terceiro, ele começa grande. É que ele está deixando essa chance escapar. E aí tem um outro ponto, né? Triste fim de PSDB. Exato. Será que ele escolheu certo partido?
O partido que escolheu ele, Exato, né? isso que eu ia falar, o partido o escolheu. Foi a última tentativa de respiro do PSDB. Eles acharam que eles iam abalar o Bangu nessas eleições. Mas, gente, cá entre nós, tem alguém aqui nessa mesa que imaginava que o Datena candidato, finalmente candidato, ia se comportar da maneira que ele está se comportando? Tá bem Eu apagado. acho que o PSDB também não. A nossa repórter, a Beatriz Manfredini, mais cedo, ela trouxe apurações do Jornal da Manhã. E segundo essas apurações dela, pode ser que há uma grande possibilidade. Da mesma forma que pode haver a dobradinha no debate de domingo entre Marçal e Marina, pode haver de Datena e Tabata Amaral. Não sei se isso surtiria algum efeito. Não sei se é pior para Tabata nesse momento. Pior para ela, pode você ser acha? Ruim. Gente, é uma vergonha? Desculpa, eu acho uma vergonha. Você ter que se aliar com o amiguinho para bater no outro amiguinho. Parece recreio. Eu tô achando um absurdo. Ela chegou a mencionar isso, eu acho, viu? Sobre essa possibilidade de os dois atuarem juntos. Então, mas então eles deveriam ter mantido o plano inicial, que era ele ser o vice dela. Exato. Desculpa, eu acho que tira a seriedade de qualquer candidatura você fazer plano com o amiguinho para atacar o amiguinho. Quinta série, né? Não dá. Quando você não fala e faz, é ruim. Quando você anuncia que vai fazer, pode Não, ser mas pior você não fala e faz, pode ter sido uma coincidência. Aconteceu ali, foi no embalo. A política tá cheia de coincidências mesmo. Não, sério, pra mim não dá. Vocês querem falar algo mais nesse assunto? Nossa, a gente pode ir? Por mim, o programa ficava só isso. Tá bom, vamos lá. Gente, essas são as eleições do século, né? Será que o que estavam prevendo que essas eleições seriam um retrato da nacionalização, né, da polarização, agora é a eleição nacional que vai ser a municipalizada. Sabe o que eu ouvi, 2026 Maria? vai ser Exato. São Eu Paulo. ouvi, não vou dizer de quem, mas eu ouvi, não é ninguém assim da política não, tá? Já vou dizendo. É alguém próximo assim meu. Dizendo que a política aqui em São Paulo está parecendo campanha de interior por causa do comportamento dos candidatos, assim. Eu concordei, tá? Desequilibrado. O Marçal tirou o nosso profissionalismo político. Não quero falar mal do Marçal, porque senão o hate vem pesado, né? Então, gente, Marçal é incrível, tudo de bom, excelente comunicador, mas o nível dele de conversa é muito baixo, muito abaixo. Não dá pra gente... Ele não fala de proposta, o cara não para falar de proposta. Ele só fala dele mesmo, ele só fala de valores, ele não chega a falar, então eu vou fazer isso. E quando fala merda. Então, é complicado. Agora o hate vem pesado. Lamento. Não, é só para fechar. Com base aí no que a Olivia falou, maravilhoso, inclusive. Eu acho que fica uma sensação de tristeza para aqueles que realmente gostam de política. É isso. E que gostam da cidade de São Paulo, porque eu sempre falei isso aqui, muita gente fala, as eleições municipais são aquelas que mais nos afetam diretamente, porque é o buraco da rua, é o trânsito da cidade, é onde eu vou tomar a minha vacina. Então, assim, é o nosso dia a dia. E, de repente, a gente simplesmente vive numa cidade cheia de problemas, cheia. Eu não posso descer aqui embaixo com meu celular na mão, que alguém vai passar de bicicleta e vai tomar. E você não escutou desde o início das pré-campanhas, não estou nem falando só do momento da campanha, mas desde o início você não escutou de praticamente nenhum candidato, nenhuma proposta. Ou seja, nós estamos à mercê de ter 4 anos de um governo que a gente não sabe o que esperar. Porque eu vejo carteira de trabalho voando, cocaína pra lá, maconha pra cá. E eu não sei quem vai tapar o buraco que tem na minha rua ou quem vai garantir que a energia da minha casa não vai acabar, entendeu? Eu discordo de você. Eu sei que eu sou enviesada porque eu sou amiga tanto da Marina quanto da Tabata, então é complicado, que eu sempre vou defender as duas, mas as duas falam bastante de proposta. Elas têm propostas sólidas, cada uma numa esfera. Mas não conseguem passar essa proposta pro público. A Tabata falou com todas as letras no debate. Não, porque a minha pauta vai ser fazer a educação, né? Como é que chama? Ensino básico, a escolarização, a alfabetização. A gente vai atingir a alfabetização... Na idade certa. Plena. Aí o Marçal virou e falou... Eu não entendo como isso não virou um corte. O Marçal virou e falou assim... Ela fica com esse papo aí de educação, isso é papo furado. Gente, como que o cara fala isso? Só que aí, a minha crítica ela caiu. Porque agora ela não posta mais vídeo falando que ela vai alfabetizar as crianças. Ela posta vídeo falando que o Marçal tem ligação com sei lá onde. Um bom ponto. É isso que incomoda. Porque todos os candidatos, de alguma forma, foram impactados
pela presença dele, pelo crescimento dele, e o debate, que já era raso, quem estava disposto a trazer propostas, agora está perdendo tempo para falar mal do coleguinha. Mas esse é o novo jeito de fazer política. É o que eu falei agora. Ou seja, está todo mundo lascado. Lacração e resultados imediatos. Esquece. Ninguém quer mais proposta propositiva. Porque as pessoas, elas estão lá passando nas redes, elas têm o quê? Paciência para ver 10 segundos de vídeo? Não dá. A oferta é imensa. Então, para você passar 1 minuto explicando a sua proposta para a educação, não vem... Maria, são 3 segundos, né? Os 3 primeiros segundos. Exato. Gente, assim, imagina. Por favor, pessoal, se eduquem politicamente. É importante demais para a nossa sociedade. Entrem no site do TSE, leiam os planos de governo e procurem entender o que os candidatos vão falar. Mas gente. Eu já falei, eu acho que tinha que ter horário político obrigatório nas redes sociais. Você abre o Instagram e tem lá. Eu já falei, mas é verdade. Ana, o pessoal ia assistir seriado no Netflix. Mas aí no Netflix também coloca lá. Só se colocar no stream. Ligou o liquidificador, tem lá o horário político, entendeu? Tem onde quiser. Até a Alexa tem que começar. Alexa, todo mundo. E esse é um desafio que eu até coloco aqui na mesa. Eu sei que não cabe a nós fazermos isso. Nossa função é procurar o plano de governo, como disse a Maria, mas se nós temos uma política hoje radicalizada, em que a população quer ver esse tipo de comportamento, os 3 primeiros segundos que a Deise destacou aqui são aqueles 3 primeiros segundos de fala que vão atrair o eleitor para continuar assistindo ou ouvindo, ou o eleitor vai desistir. Como cativar esse eleitor, então, da forma correta? Essa educação política, ela passa por uma transformação cultural muito mais complexa do que a gente imagina? Eu vou defender um ponto aqui que é um pouco polêmico, mas já faz alguns anos que eu falo isso. Eu tenho alguns amigos que defendem isso também. Tem que voltar com aula de política na escola, mas não essa coisa doutrinadora de partido A, partido B é melhor. Não, é aquela coisa que a gente tinha, era orientação social e não sei o quê. A gente tinha, quando eu era pequena, tinha na escola o SPB, agora eu não lembro o que... Deise, não sei não. Porque o meu era ACA, Atualidades, Comunicação e Arte. Tá salva pelo gol. Então, mas a gente tinha uma educação social e cívica nas escolas, explicando o que fazia a Câmara dos Deputados, o que fazia a Assembleia Legislativa, como que a gente votava neles. Isso tem que voltar, mas sem essa coisa de doutrinar. Porque senão não vai sair desse lugar. Tem que ser objetivo, né? Esse faz A, esse faz B. A gente está numa disputa para a Prefeitura de São Paulo, a gente não está falando assim, pô, você viu ali o plano de segurança do candidato tal? Você viu o plano de educação da fulana? A gente não deveria fala disso. Ser assim, né? Não, e por exemplo, pode reparar, essa questão da segurança, eu acho que ela é muito ilustrativa, porque a gente sabe que a segurança, fundamentalmente, não é uma atribuição do município. E aí, às vezes, você escuta falar, não, porque ele prometeu mais policiamento, ele prometeu mais arma... Não, tipo, cara, não é mas nem... Pode, nem adianta, pode sim, pode. Porque o município, na verdade, o que tem acontecido... E isso eu já falei uma vez aqui. As propostas dos candidatos, tanto de esquerda quanto de direita, elas têm convergido bastante nessa pauta de segurança, que se tornou o fenômeno, né, negativo aqui na cidade, a principal preocupação do eleitor paulistano, e é justamente isso. Aqui eles cuidam da Guarda Civil metropolitana, que pode ter armamento e pode aumentar o efetivo. Então, em tese, beleza. Mas o que eu estou dizendo é assim, o eleitor nem sabe disso. Não. Nem sabe qual é a atribuição da prefeitura, quais são as limitações da prefeitura para tratar de segurança pública. Isso dificulta a sua escolha. Total. Porque você não está nem partindo da premissa correta. É a base da política que vocês estão falando que poderia ser incorporada à grade curricular das escolas. E ainda acrescento, ninguém sabe o que um vereador faz. As pessoas falam, nossa, só vereador. Mas, gente, a eleição para vereador de São Paulo, ela é a mais competitiva do Brasil. Aqui você consegue, assim, e confundem, é na Assembleia, o vereador... Não, o vereador está na Câmara Municipal, deputado estadual na Assembleia, Assembleia Estadual e o deputado federal na Câmara Federal. Curias, eu dei um curso sobre eleições municipais justamente visando isso. Alô, né? escolas. Exatamente. Não, enfim. Alô, escolas. Não. Tô brincando. Quem segurou a onda ainda foi um amigo meu, cientista político, Creomar, maravilhoso. Falou, não, a gente tem, vamos peitar essa porque a gente tem que fazer, porque é um ano eleitoral.
As pessoas não sabiam, é exatamente isso, elas não sabiam que o vereador ficava na Câmara de Vereadores, que o deputado federal fica em Brasília. Como cobrar uma Eu quero como só... não sabe nem disso. Os meus seguidores te ajudaram, Deise. OSPB, Organização Social Política Brasileira. Isso! Nossa, eu tinha essa aula aí com 6, 7 anos na escolinha ali. Maravilhoso, né? Não é da minha época. Vocês estão, o nosso amigo aqui, o nosso todos são cinegrafista. jovens aqui. Não é da minha Vocês época. lembram, né? É, maravilhoso. Não é da minha época, embora eu tenha 36 anos e sou como vocês aqui também. É importante, né, Deise? Acredito que vocês, nesse afã de trazer um conteúdo para conscientizar as pessoas sobre política, se confunde muito política com ideologia. Não, a ideologia, ela vem depois da consciência política, que você começa a moldar, de acordo com seus princípios, aquele caminho político que você quer seguir. Exato. Mas uma coisa é completamente independente da outra, né? E eu não sei, Lívia, assim, na época que eu estudava, existia... Hoje, né, o professor que me dava essas aulas acabou virando um grande amigo. E hoje que eu fiquei sabendo a orientação partidária dele, porque na época ele conseguia fazer a coisa tão bem feita que a gente não tinha essa noção. Era realmente uma aula para nos educar, para nos ensinar. Tanto é que eu acabei na política muito por causa disso, né? Porque ele falava, vocês têm que procurar entender o que são os partidos políticos, vocês têm que entender por que aquele vereador que vocês veem passando na rua, ele é importante. Eu acho que uma coisa que foi fundamental também é ensinar o distanciamento, né, o não apego emocional com o político, até para que você possa cobrar de novo, né? Ontem eu estava conversando com os jornalistas e aí uma jornalista falou assim, por que o isentão é tão criticado? E aí a gente estava falando, porque a política hoje, ela virou uma política de emoção, né? Ela é sentimento, então parece que você tem que tomar um lado, porque o outro, que antes era uma pessoa que você tinha que combater com as ideias, hoje você tem que aniquilar. Então o outro, na nossa política hoje, ele virou um inimigo. Quando você fala de um isentão, é como se ele não quisesse tomar um partido. Só que as pessoas esquecem, e eu quero que alguém me aponte aqui que existe um governo perfeito. Não existem governos perfeitos. Então, todos os governos, eles são passíveis de crítica a partir do momento que você consegue manter racionalidade na análise. A partir do momento que você se envolveu, acabou. Aí vira paixão, aí vira briga. E eu acho que essas aulas de USPB, elas traziam muito isso pra gente. Adorei. Era muito legal. Mesmo porque que a gente vive num sistema político que é difícil um governo... Vamos pegar o Lula, que é o governo de hoje, o presidente Lula. Ele consiga implementar uma política completamente de centro-esquerda ou esquerda? Aí a análise é sua que está nos acompanhando. Porque o nosso sistema político, o nosso presidencialismo de cooptação, como diria aqui a nossa amiga Deise, não permite isso. A gente tem um Congresso majoritariamente conservador e sozinho o Lula não faz política. Não tem como. E assim, a Ana estava tocando aqui no PL da anistia. Cadê a galera que torce por político reclamando que todos os partidos políticos votaram a favor da anistia deles? Agora, no Congresso Nacional, estão acabando com ficha limpa, um projeto de iniciativa popular. Cadê a galera falando, pô, meu político é sério que meu político está destruindo ficha limpa? Então é isso, tem que deixar essa emoção de lado, porque, desculpa, não tem governo perfeito, não existe. Então a gente tem que cobrar. O nosso papel não é ser apaixonado por político e acreditar que ele é o salvador da pátria. Não, é fazer crítica, é cobrar como ele tem que ser cobrado, né? Mas... Engraçado falar disso, até estava lendo uma reportagem sobre isso, falando do debate presidencial norte-americano, e falava que o último debate moderado foi o Romney com o Obama, salvo me engano, que era o político que a gente via lá daquela época, que durante um período prevaleceu, né? O atual político mainstream, que é aquele cara mais centrado, moderado, e hoje em dia a gente não vê mais isso em nenhuma esfera.